Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar um fato que eu acho um pouco interessante. No início do ano de 2020, eu havia me inscrito num programa de embaixadores Politize. Politize é uma ONG, organização não governamental, que tem a missão de formar uma nova geração de cidadãos comprometidos com a democracia e com um pensar mais consciente no qual está inserido. Ela atua por meio da educação política e sempre respeitando a pluralidade de ideias, de crenças, seja lá qual for ela. Ia estar atuando, desenvolvendo ações. Na época eu até desenvolvi um diálogo, uma conversa produtiva com o tema Covid, o hoje e o amanhã. Coletei a opinião de pessoas próximas e distantes também do assunto. Foi uma experiência muito boa. Porém, eu não dei continuidade, porque eu estava com outro projeto encaminhado. Não deu para poder deixar os dois em paralelo. Eu tive que abrir mão de um. Mas o que eu gostaria de falar exatamente, a comunicação ela é muito importante na vida do ser humano, do cidadão em si. Mas para que um diálogo se estabeleça, é preciso que haja uma conexão. E hoje, revendo alguns conteúdos, alguns documentos, eu me deparei com um link que me redirecionou para um webinário no diálogo entre duas mulheres que são membros de um Instituto CNV Brasil, que é Comunicação Não Violenta. Este instituto ele tem como pioneirismo uma comunicação não violenta e resume como não está na forma do falar fofo ou com sentimento de raiva, mas sim criar probabilidades de que o outro lhe escute. E por meio da conexão que vai envolver vários componentes da necessidade humana. E aí vai variar quais são essas necessidades. Meio que, digamos, despertar no outro o interesse para aquilo que você está dizendo. Vou usar como exemplo as eleições de 2018, no qual foi muito conturbada, tumultuada, e a gente se deparou até com atos de violência, pode dizer que o Brasil ele se partiu em dois lados, duas cores, pode ser o vermelho e o azul. Essas pessoas entre si se degladiavam, fizeram das redes sociais palcos de disseminação de ódio. Não se ouviam, não conseguiam se entender. Como Jade, que é uma das membros do Instituto, ela usou como exemplo um tubo, que entre o comunicador, aquele que emite a mensagem, e aquele receptor, existisse um tubo. E no caso, lenços que são colocados nesse tubo impediriam essa comunicação. E de que forma poder estar tirando esses lenços de dentro ou seja, desobstruir esse tubo para que a comunicação, o diálogo possa fluir de forma coerente, seguir o seu curso e a sua finalidade, por meio da escuta. E outra que é membro do Instituto, que é Liliane, ela usou como exemplo o pai. E ela falou, o pai dela, no caso, ela encara como um general, ao modo dela descrever, que ele tem um ponto de vista dele firme, bem colocado, e que não aceitava outra forma, de visão, de pensamento. E ela, para poder adentrar na forma do pensamento dele, tentar estabelecer um diálogo, uma conexão, ela precisou iniciar a conversa e através de perguntas e adentrando, foi quando ela começou a perceber que ele baixou um pouco a guarda e começou a compreender também o ponto de vista dela. E é nesse sentido que eu quero adentrar. Quando eu citei a questão
do período eleitoral de 2018, no qual as pessoas não se ouviam, no qual as pessoas não estavam dispostas a enxergar por um outro ângulo, né? Nesse sentido que eu estou dizendo, ou seja, esse tubo estava obstruído. Infelizmente, por questões sociopolíticas, religiosas, influenciam diretamente na nossa forma de pensar. Realmente, o meio no qual nós estamos inseridos tem uma parcela importante sobre a construção do pensamento. E tomando por base a educação política, esse tema é pouco implementado, discursado e na nossa sociedade. Outro ponto no qual as meninas bateram na tecla é sobre essas construções, né, ao qual a gente está imerso, que é a questão política, a questão religiosa, elas influenciam diretamente, né, no nosso diálogo, no nosso comportamento e na maneira com a qual a gente vai estar se comunicando com o outro. Por fim, há sempre uma questão de dois pontos de vista: o correto e o errado, o bom e o ruim. A questão da comunicação não violenta, ela adentra no propósito de quebrar esses paradigmas e aumentar a pluralidade de ideias e assim criar conexões humanas. Ou seja, a gente deixa de lado aquele pensamento pré-concebido e a gente começa a olhar para aquele ser humano, ou seja, quais são os seus sentimentos. Ao invés de você enxergar, ouvir o que ele está falando, as palavras, você passa a ouvir o que ele está sentindo. É isso mesmo, ouvir é algo mais intrínseco, é bem profundo. E diálogo é isso mesmo, é a gente poder estabelecer esse elo, essa troca. Outro ponto interessante que elas falaram também e que eu acho muito legal é a questão do poder. O poder com ou poder sobre. O poder é ferramenta que algumas pessoas usam com a intenção de o manipular, né, um determinado grupo, né, de pessoas, e influenciar, dependendo da intenção que essa pessoa está querendo passar sobre essas pessoas. E aí elas vêm com a ideia do poder compartilhado. E o que seria esse poder compartilhado? O poder compartilhado é nada mais, nada menos do que fazer com que esse grupo de pessoas, elas possam também quebrar aquele rótulo do correto, do errado, e elas começar a buscar lá dentro de si, dentro da sua mente, ideias que possam contribuir para a melhoria do meio social. Ou seja, a partir de um ponto de vista pessoal, de uma necessidade pessoal, entrar num consenso comum para que possa haver o benefício de forma todos. Esse poder compartilhado poderia ser inserido na nossa sociedade, no nosso contexto atual, o Brasil. Não vou nem falar de contexto globalizado do mundo, não. Vou falar de Brasil mesmo. Fazer com que as mídias sociais, as mídias digitais, elas se transformassem numa ferramenta de bom uso para desenvolver um elo, uma conexão mais profunda entre as pessoas. Não ficar aquela troca de farpas, né? O meu lado é melhor que o seu, a cloroquina, mas sim se pautar por meios científicos, né, que possam trazer um bem comum para todos. Quando a gente fala de pandemia, coronavírus, principalmente no início, causou muito medo, muita insegurança e pavor nas pessoas, principalmente quando começaram a ter as mortes, né? As pessoas começaram a perder os seus entes queridos, veio a questão do isolamento, veio a questão do distanciamento, quarentena,
né? Tudo isso, de certa forma, acaba até afetando a questão do psicológico das pessoas. E assim, inibindo-as de pensar, de buscar formas, né, para poder sair daquela situação, daquele contexto de caos instaurado, posso dizer. E aí, seria a hora de, envolver na questão do poder compartilhado, buscar parcerias, fazer com que essas pessoas elas pudessem ou então possam expor qual maneira, qual sugestão elas teriam de trazer uma solução para aquela situação que elas estão vivendo. Você dá voz e poder ao cidadão, realmente ouvir quais são as suas necessidades. A partir daquilo ali, criar um paralelo de poder tentar concretizar e colocar em prática, contudo, a benfeitoria para todos, no caso. Ainda na questão da comunicação não violenta, consiste na questão do escutar, para poder se conectar e estabelecer um diálogo, uma troca mútua. Então, para que isso aconteça, é preciso que a gente rompe com os rótulos. Os rótulos são aquelas ideias já pré-concebidas que a gente tem. E isso impossibilita que a gente estabeleça qualquer elo, qualquer vínculo com o outro. Assim, há ruídos, há lenços no tubo. Você já vem com uma ideia pré-concebida, você não vai conseguir olhar ela com outro olhar. A gente vai sempre medir ela pela sua forma de pensar. Ainda nessa linha de raciocínio, é a questão da empatia. Não é nada mais do que se colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que o outro está sentindo, quais são as suas motivações, né, para poder pensar daquela maneira, né, sustentar aquela base de raciocínio. E você, agindo de forma empática, você vai criar uma forma de tentar estreitar a distância, a linha de pensamento, e assim compartilhar também a sua maneira de pensar, as suas expectativas e também se permitir influenciar. E quando você se abre para o diálogo, mas a sua intenção é de convencimento, pois você já tem uma ideia específica, você não chega ao seu objetivo, que é da construção de uma conversa produtiva. Ao querer convencer o outro de determinado pensamento pessoal, algo seu, você está, digamos, infringindo a liberdade, né, do outro poder também pensar de forma diferente. E há risco nisso, né? Acaba meio que se tornando uma violência invisível. E, portanto, não vai passar de um monólogo entre duas pessoas, né? Não vai haver a troca. A questão da conversa produtiva é justamente criar isso, a questão da empatia, fazer com que o outro o compreenda, lhe escute e que haja uma troca, um compartilhamento de ideias e que possamos construir pontes altruístas e que vão trazer benfeitorias para a nossa vida, para o nosso contexto social, porque realmente você é o que você pensa, não que você não está sujeito a mudanças, o meio no qual você está inserido, o tipo de música, o que você lê, enfim, tudo, de certa forma, vai se tornar uma bagagem para sua vida. Eu tive uma professora que ela falava muito sobre a questão de conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? Não sei exatamente o que é. Cada um vinha e falava, né, expunha o seu modo de pensar, né, o que achava ser. E aí a professora sábia veio e explicou pra gente que conhecimento, né, conhecimento de mundo, não é preciso você viajar todo o mundo, né, mas sim
você fazer bom uso de todas aquelas informações coletadas, experiências durante o decorrer da sua vida. Tem algo que é um grau mais elevado, que é a questão da sabedoria. Na minha concepção, eu acredito que conhecimento. O tempo todo nós somos bombardeados com informações, seja elas através aqui, né, na nossa mão, telefone, seja através da televisão, seja através da relação interpessoal com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. O tempo todo a gente tá chegando uma informação pra gente. E a gente tem que aprender a filtrar, ou seja, ser filtro, não esponja, absorver, ficar absorvendo tudo, porque senão, tipo assim, o nosso cérebro tem as gavetinhas. Daqui eu tenho que fazer o curso tal. Nessa gavetinha aqui eu vou abrir, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que estudar, e assim por aí vai. Ou seja, filtrar não é nada mais do que realmente a gente tirar, fazer uma peneira. Só absorver aquilo que vai ser bom e que vai trazer algo a curto ou a longo prazo. E o conhecimento, ele pode ser empírico ou ele pode ser especializado. Empírico é, como eu já disse, você fazer uso de todas aquela informação filtrada, um conhecimento mais intrínseco pessoal. Especializada, como mesmo já disse, igual, por exemplo, eu vou, no caso, estudar sobre jornalismo, eu vou estudar medicina, então é um conhecimento mais especializado. E nesse sentido que vem a questão dessa informação que vai se transformar em conhecimento. E quando a gente faz bom uso desse conhecimento, usa de forma construtiva, de forma a ajudar a si e ao outro, isso se torna sabedoria. Por isso que muitas vezes usam-se o clichê ou então a sabedoria está nos cabelos brancos. É porque vem todo disso, né? Essa bagagem. Mas só que eu vou além. Sim. Nós não precisamos ter que chegar à nossa fase madura para poder adquirir sabedoria. Basta a gente, principalmente agora nesse momento, pandemia, que a gente absorveu desse período de distanciamento, infelizmente causado por uma crise global, né, da questão da saúde, a gente vai carregar para a nossa vida. De que forma sábia nós vamos aplicar toda essa experiência vivida? Rever, né, as nossas necessidades humanas, né, vividas, salvas no nosso inconsciente, subconsciente? Será que a gente vai repetir, continuar fazendo as mesmas burradas do passado? Será que a gente vai continuar perdendo tempo com coisas banais? Com conversas fiadas? Discutindo por besteiras? Ou será que nós vamos aproveitar mais o nosso tempo fazendo coisas úteis que agregam valor à nossa existência e desenvolvendo a nossa empatia para com o outro? Eu não preciso estar em meio a uma multidão para me tornar útil. Hoje em dia a gente tem as ferramentas digitais. As pessoas elas só querem serem ouvidas. Ou então ouvir ou ler uma palavra de acalento, de acolhimento. Eu acho que realmente é isso. Sabedoria é você saber colocar em prática todo aquele conhecimento adquirido ao longo da sua vida. E para finalizar esse vídeo aqui, que envolve a questão da comunicação, diálogo, eu gostaria de dizer que eu gosto muito da comunicação, eu gosto de me comunicar. Não é à toa que eu criei os meus perfis sociais. Ainda bem que nós temos a tecnologia a nosso favor. E cá estou eu, fazendo uso desses meios para poder estar estreitando a minha conexão com você aí do outro lado. Não por meio de uma intenção de convencimento, mas sim tentar criar pontes para construir
de diálogos produtivos, de trocas de conhecimento, porque o meu intuito sempre foi esse: trocar ideias, adquirir novos conhecimentos e experiências. E é por isso que eu gosto de estar aqui, papeando com vocês. Sobre a questão da vaidade, realmente, isso faz parte do meu ser. Desde pequenininha, eu lembro que quando eu era criança, eu já acabava com os batons da minha mãe. Mas só que, quando eu falei sobre rótulos, eu gostaria de colocar nesse momento aqui. A gente não julga o outro pela forma rebocada com a qual ele se apresenta, mas sim a gente olhar por trás dessa máscara de lápis, de blush, de batom, que existe um ser humano, uma cidadã disposta a estreitar os laços, disposta a se comunicar, disposta a aprender e disposta a ensinar. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações que fica aqui embaixo e me siga nas minhas redes sociais. É só você colocar o @bimontes que logo vai aparecer, tá bom? E um abraço para todos e todas.